Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa, e hoje nós vamos ter a nossa segunda aula sobre orações coordenadas. Ou seja, vai ser uma aula de gramática, algo que a gente já está tendo aula faz algum tempo. Então, gente, oração coordenada, só relembrando, é um período composto. E esse período composto, gente, ele não pode ter dependência sintática, tá? Como nós vimos na aula 1. Então, na aula 1 foi uma aula onde a gente explicou a origem, como deve ser, o que significa essa palavra. Então, isso é extremamente importante. Não esqueçam disso. Então, se tiver dúvida ainda sobre o básico de oração coordenada, volte na aula 1 que eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Então, agora nessa segunda aula, a gente já começa com as orações coordenadas sindéticas adversativas. Elas estabelecem relação de contraste, oposição, adversidade ou compensação em relação à oração anterior. Ou seja, se eu pego, por exemplo, ele veio, mas não pôde ficar muito tempo. Na primeira oração, eu tenho o verbo veio. Na segunda, pôde ficar. Então, período composto. Primeira coisa, ok. Essa primeira oração, gente, eu tenho a marcação da vírgula para me auxiliar, então, para que eu saiba que ali termina a primeira oração. Lembrando, pode ser uma vírgula, mas eu também posso usar como marcação a conjunção, caso não haja vírgula. Então, aqui a primeira oração é ele veio. Não tenho, gente, conjunção aqui, então eu chamo de oração coordenada assindética. Lembrando, assindética porque não tem, então, conjunção. Segunda, mas não pôde ficar muito tempo. Vimos anteriormente que pôde ficar é uma locução verbal. Então, desta forma, gente, tem outra oração. Lembrando, nesse caso, eu vou levar em consideração a minha conjunção. Então, essa conjunção aqui, o mas, ele não dá a ideia de oposição. Ele veio, mas não pôde ficar muito tempo. Ou seja, ele veio e eu tenho uma ação que se opõe, então, à primeira. Logo, então, gente, eu tenho uma oração coordenada sindética adversativa. Vale lembrar que o mas não tem o i, tá, gente? É a conjunção, então, adversativa que nós mais vemos na língua portuguesa. Vai lembrar, gente, que esses nomes são difíceis mesmo. Igual adversativa vem de adversidade, ou seja, algo que foge do comum. Por isso que essa oração recebe, então, este nome. Aí, gente, eu posso colocar também, a matemática é simples, porém, estudo é fundamental. Então, gente, aqui o primeiro período é matemática é simples. Sei que tem verbo? Sim, pelo verbo é, que vem do verbo ser. Segunda parte, porém, estudo é fundamental. Cuidado, gente, porque estudo aqui neste caso não é um verbo. Por quê? Ele está sendo um substantivo, está dando nome, então, a alguma coisa. Dessa forma, o verbo, então, desse segundo período, também é o verbo é, que vem do verbo ser. Nesse caso, primeira oração é uma oração coordenada assindética. Segunda, gente, eu tenho o porém. Então, eu já sei que é uma oração coordenada sindética. O porém, gente, ele também traz a mesma ideia do mas. Ideia de oposição, ideias contrárias. Então, o porém aqui vai ser a nossa conjunção. Ou seja, até a vírgula, eu tenho, então, minha primeira oração, do porém até fundamental, minha segunda oração. Lembrando, a primeira, ela é uma oração coordenada assindética e a segunda é uma oração coordenada sindética adversativa. Aí, gente, algumas conjunções adversativas para vocês lembrarem. Contudo, todavia, no entanto. Além, obviamente, do mas e do porém. Também são conjunções, então, adversativas. Aí, gente, outro tipo de conjunção que nós temos é a alternativa. Então, por exemplo, ele foi ao cinema ou ficou em casa. Nesse caso, gente, a primeira oração é ele foi ao cinema, marcada, então, pela presença do verbo foi. Segunda oração é ou ficou em casa, marcada, então, pelo verbo ficou. Só que vocês perceberam que aqui eu tenho a conjunção ou.
não dá essa ideia de alternância? Então, gente, desta forma, aqui então eu vou ter, na primeira parte, uma oração coordenada assindética e na segunda é uma oração coordenada sindética alternativa, tá? Então, só tomem cuidado com esses nomes. Conjunções que a gente tem que são alternativas. O ou, como a gente viu ali anteriormente, ora, ora estudava, ora fazia as coisas e quer. Gente, lembrando que a repetição de ou também pode marcar uma alternância. Pode ser somente uma conjunção ou podem ser duas, tá? No caso, como ora e quer. Aí nós temos as orações coordenadas sindéticas conclusivas. A gente tem o seguinte período. Luiz é homem, logo é mortal. Primeira oração, a gente vai até a vírgula, como eu falei. Ou eu uso a vírgula ou então a conjunção para marcar então o final do primeiro período. Então aqui, a primeira parte, o verbo é, então, que vem do verbo ser, marca então a primeira oração. Nesse caso aqui, a oração é oração coordenada assindética. Segunda parte, gente, novamente eu tenho o verbo é, que vem do verbo ser. E a conjunção é logo. Então ela dá a ideia de conclusão. Então a segunda parte é uma oração coordenada sindética conclusiva. Então a primeira, gente, não tem conjunção assindética. A segunda é sindética pela presença dessa conjunção. Então, gente, aqui a gente tem a ideia de conclusão, quando nós estamos falando de conclusivas, como o próprio nome já diz. Ou então de consequência lógica em relação à primeira. Por quê? Se eu coloco que Luiz é um homem, o que é uma consequência lógica disso? Que ele é mortal. Então, aí vem essa relação, então, gente, de conclusão. Outras conjunções conclusivas. Logo, portanto, pois e por isso. Gente, muito cuidado com o pois. Vocês já devem ter ouvido professores falando: eu nunca posso começar uma resposta por pois. Por que eu não posso começar? Porque o pois é conclusivo. Então, eu preciso ter um termo anterior para que eu possa, então, chegar a essa conclusão. Se eu colocar assim, pois, beleza, não tem problema nenhum. Agora, se eu simplesmente colocar o pois, aí não dá certo. Então, gente, a utilização do pois, ela é bem cautelosa. E por último, nós temos as orações coordenadas sindéticas explicativas. Nós temos aqui, choveu ontem, porque as ruas estão molhadas. Primeira oração, gente, tem o verbo choveu e a segunda, estão. Aqui, gente, na primeira que vai até a vírgula, eu não tenho conjunção. Então, eu vou chamar de oração coordenada assindética, porque não tem síndeto, ou seja, não tem conjunção. E a segunda parte, gente, está explicando por que essa pessoa acha que choveu ontem. Vocês viram a palavra que eu usei? Explicando. Então, por conta disso, gente, eu sei que essa segunda oração é uma oração coordenada sindética explicativa. Gente, então aqui eu vou ter uma justificativa ou uma explicação em relação à oração anterior. Então, nós temos conjunções explicativas como porque o pois, ele também pode ser, gente, explicativo. Só que nesse caso, ele tem que estar antes do verbo, tá? Então, é mais fácil vocês usarem o porquê para explicação. Isto é e já que. São todos exemplos, então, de conjunções explicativas. Aí, gente, nós temos a expressão mas também. Não precisamos só de um novo CPC, mas também de novos juízes. Ou seja, a minha primeira oração é: não precisamos só de um novo CPC. Nesse caso, gente, o meu verbo é precisamos. Então, já sei ali o verbo. Então, gente, vi que nesse primeiro período também eu não tenho conjunção. Então, eu tenho uma oração coordenada assindética. Agora, a segunda, mas também de novos juízes. O que acontece? Existem alguns períodos onde o verbo está implícito. Por quê, gente?
Aqui eu sei que é precisar, justamente porque pela oração anterior. É um recurso que se usa, né, para evitar, então, essa repetição, porque ia ficar bastante ruim, né? Não precisamos só de um novo CPC, mas precisamos também de novos juízes, então ia ficar bastante repetitivo. Agora, gente, esse mas também não está adicionando uma informação, então, dessa forma, aqui, gente, essa segunda parte, eu tenho uma locução conjuntiva que é o mas também. Aí vocês vão falar, tá, mas como que tá adicionando se o mas, ele é adversativo? Porque, gente, quando ele está junto com o também, a gente considera, então, com essa adição de informação, que é uma oração coordenada aditiva, tá? Então, também, dessa forma, eu pego uma conjunção que é comum em um tipo de oração e aqui eu trago para outra. Também, gente, a conjunção e. É ferida que dói e não se sente. Aqui, gente, primeiro período é ferida que dói. Então, aqui eu tenho o primeiro. Verbo é. Segunda, e não se sente. Verbo sente. Beleza. Então, a primeira aqui não tenho conjunção, então é uma oração coordenada assindética. Já a segunda, gente, se a ferida aqui não dói. A ferida que dói. Tá, mas se ela dói, mas como que eu não sinto? Não dá essa ideia de oposição, mesmo sendo a conjunção e? Ou seja, dessa forma eu tenho uma oração coordenada adversativa. Ou seja, dá a ideia de oposição. Ou seja, o e, gente, ele pode ser aditivo, mas ele também pode ser adversativo. Então tomem cuidado com esse detalhe. Aí o pois. Conseguiu a informação, pois pesquisou muito. E a segunda, comprou o livro. Leia o pois. No caso aqui da primeira, gente, o pois, ele está sendo usado, então, da forma explicativa dele. Agora, no segundo, ele está sendo conclusivo. Então, só tomem cuidado, gente, porque o pois eu posso ter essa alternância de significado. Então, o que é importante vocês lembrarem aqui? Tenho conjunções como e e mas, que sempre são, o e no caso, aditivo e o mas adversativo. Porém, gente, isso também pode variar, então é um cuidado importante que vocês precisam ter. Vamos então aos exercícios. Primeiro ali, em fruto não só do novo acesso da população ao automóvel, mas também da necessidade de maior número de viagens. Os termos em destaque estabelecem relação de. Ou seja, gente, eu tenho que ver então quais são os verbos. Primeira coisa, fruto de novo acesso da população ao automóvel. Então, a primeira é acesso. Segunda, necessidade do maior número de viagens. Então, necessidade. Período composto, de boa. Agora, gente, eu tenho que ver qual que é a ideia. O termo, então, que seria a nossa conjunção, é o mas também. A gente sabe que ele não vai ser explicativo. Aqui, nesse caso, como o mas está acompanhado do também, ele também não pode ser de oposição. Alternância também não há essa ideia de alternância aqui. Conclusão também não. Logo, gente, o mas também passa a ideia de adição, como nós vimos anteriormente. Então, lembre-se, mas também, o mas sozinho, ele dá a ideia de adversidade. Agora, quando ele está junto com o também, aí ele já passa a ideia, então, de adição. Tomem cuidado, então, com o mas também. Aí nós temos, somos pacifistas, mas não abrimos mão de estudos e manipulações científicas que se entrelaçam, quer para fins bélicos ou pacíficos. Beleza, vi aqui a primeira. A conjunção mas, destacada no fragmento, estabelece relação lógico-semântica de. Gente, no exercício anterior, nós estávamos com mas também. Aqui somente o mas, a gente sabe que não dá ideia de adição, nem de explicação, nem de conjunção, nem de alternância. Ele dá a ideia de adversidade, sendo então a letra E a correta.
Próximo exercício. A oração negro e branco designam, portanto, categorias essencialmente políticas. É coordenada assindética, aditiva, adversativa, conclusiva ou completiva nominal. Primeira coisa, gente, logo de cara eu já elimino a letra E. Por que a letra E? Eu falei de completiva nominal em algum momento? Não, então por isso já elimino. Agora, gente, portanto, não dá a ideia de conclusão? Ou seja, a correta aqui é a letra D, conclusiva, então. Gente, sei que falei. A gente tem vários e vários, conteúdos envolvendo as orações coordenadas, mas espero ter ajudado vocês, gente. É um conteúdo que realmente requer bastante estudo. Espero vocês na próxima aula. Até mais!